mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly React. Deixa aquele like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho das notificações. Agora vamos direto aqui para o vídeo. Começo de ano pavoroso para o Flamengo do Vitor Pereira, hein? Depois de tanto vexame, depois de ser eliminado pelo Al Hilal numa semifinal de Mundial de Clubes, depois de perder uma final para o Independiente Del Valle, que é um time com 700 mil reais de folha salarial por mês. Só o Gabigol ganha 1.600.000 por mês. O Gabigol sozinho ganha mais do que o time inteiro do Independiente Del Valle em um mês. Isso de acordo com o levantamento do UOL. Tá? Então, é vexame sim perder título para o Independiente Del Valle. É vexame sim perder semifinal para o Al Hilal. E, ó, no clássico de hoje contra o Vasco, nunca vai ser vergonha perder para o Vasco. Mas o Vasco não ganhava do Flamengo. Se a gente for falar dos últimos 11 anos, o Flamengo perdeu uma partida para o Vasco. Nos últimos 11 anos, o Flamengo tinha perdido um jogo para o Vasco. E agora perde para o Vasco no Maracanã, aumentando a crise no Flamengo, aumentando muito a pressão no Vitor Pereira, mas uma pressão que não deve ser só no treinador, hein? Tem que cobrar jogador, tem que cobrar medalhão, porque os mesmos problemas se repetem no Flamengo, tá? Quais são esses problemas? Primeiro, uma defesa totalmente exposta. O Flamengo jogando contra um time bem mais fraco, porque o Vasco é mais fraco que o Flamengo hoje. O Vasco teve várias chances de gol. Algumas delas com jogadores cara a cara com o Santos, como foi no caso do pênalti, uma atrapalhada ali do Ayrton Lucas, uma lentidão da defesa do Flamengo, numa jogada boba do Vasco. Teve também o lance do Nenê, no final do jogo, que ele fica sozinho com a defesa do Flamengo, exposta mais uma vez, ele finaliza em cima do Santos. Então, um Flamengo com os mesmos erros, o que deixa a entender que o Vitor Pereira não consegue corrigir o que o Flamengo vem falhando. E outra coisa, o excesso de gol perdido. Eu sou um defensor do Gabigol, eu acho que o Gabigol é um cara fundamental nesse time do Flamengo, mas, de novo, o Gabigol perdendo chance clara. Foi assim contra o Independiente Del Valle, e aí ele saiu de campo dizendo que quando precisasse ele ia fazer, ele ia decidir. Não decidiu contra o Independiente Del Valle na volta, como ele disse que decidiria, e hoje perdeu 3 chances claras de gol. O Gabigol perdeu 2 chances cara a cara com o goleiro do Vasco, com o Léo Jardim. O Léo Jardim levou a melhor. E uma ali que foi um pouco mais difícil de bicicleta, mas onde ele também estava sozinho dentro da pequena área, ele perdeu o gol. Então, um Flamengo que vem repetindo as falhas e que vem, sim, numa crise. Tem que deixar claro, é crise. Você começa um ano perdendo 3 títulos. Perde para o Palmeiras com uma zaga peneira, uma peneira. Perde para o Al Hilal e poderia ser mais. Do jeito que foi, pagando vexame no Mundial de Clubes. E depois perdendo para o Independiente Del Valle. E agora para o Vasco. E vitória merecida do Vasco, que teve outras chances de gol também. O Flamengo teve algumas. Agora, Vitor Pereira sabe que ele está na berlinda. Cansei de vir aí, Rodolfo Landim bancou o Vitor Pereira, falou que não vai demitir, falou que é o treinador para a temporada. Deixa a pressão aumentar um pouquinho mais, para você ver se não vai demitir. O Marcos Braz falou que ia pular de paraquedas com o Rogério Ceni, e o Rogério Ceni foi demitido. Vai ver, ele empurrou o Rogério Ceni do avião e falou, vai, depois eu vou. E não foi. Porque ele falou, eu pulo de paraquedas do lado dele. E demitiu. Paulo Souza, disseram que iam bancar, não bancaram. E o Vitor Pereira, se continuar do jeito que está, vai ter que cair. Ah, cunhado, mas você é a favor da queda? Não. Acho que não tem opção hoje no mercado. Eu não era a favor da demissão do Dorival Júnior. Eu não era a favor de chegar num Mundial de Clubes com um treinador com 2 meses no comando para ele ter a desculpinha pronta de que perdeu porque não deu para dar uma cara para o time. Então, é erro sim da diretoria. E o Rodolfo Landim já deixou claro que ele vai com o Marcos Braz até o final. Até porque grande parte da diretoria do Flamengo quer porque quer derrubar o Marcos Braz, mas o Landim não deixa. O Landim tem o Marcos Braz como seu fiel escudeiro,
tem ele como representante no futebol e ele foi capaz até de assumir a culpa. Se tem falha no futebol, a culpa é minha. O Marcos Braz continua. Mas, que tem falha no futebol, tem muita. A sorte do Flamengo é que o Flamengo tem muito dinheiro e consegue fazer um time muito superior, mesmo com uma diretoria que falha muito e falha demais. Só com rescisão de treinador, eu quero lembrar uma coisinha. Paulo Souza ganhou 7,5 milhões de reais com rescisão contratual. Domenech 12, Rogério Ceni 5 e o Vitor Pereira parece que tem uma multa rescisória de 18 milhões de reais com o Flamengo. Ou seja, para demitir o Vitor Pereira, o Flamengo... Agora para mim. Percebam aí, gol do Vasco. Bem na hora que eu puxei. Foi o gol, parabéns a você. Hoje é aniversário do Pilhado. Vascão. Hoje é aniversário do Pilhado. Gol, parabéns a você. Mas é que essa competência desse técnico do Flamengo é assustadora. Como eu gosto desse Vitor Pereira. É o que o Flávio falou, tem que continuar, né, Flávio? Deixa ele lá, pô, Deixa tá bom ele demais. lá. Tá muito divertido. Um cara competente, agregou o grupo. Bom, pô. Entendeu? Ele conseguiu agregar o grupo do Flamengo. Parabéns, Vitor Pereira. A gente já vai falar do trabalho do Vitor Pereira, mas antes, Isco no Flamengo. E aí, Flávio? Será que o Flamengo consegue trazer esse jogador galáctico, esse Real Madrid, um status na Europa? Ele tá solto no mercado, né? Tá livre no mercado. O Isco, quando foi contratado pelo Real Madrid, foi uma coisa extraordinária que ele jogava, apareceu muito bem lá em Sevilha e foi um sucesso, um jogador de uma habilidade espantosa, ele é muito hábil mesmo. Não dá para saber exatamente o que aconteceu, teve contusão e tal, mas ele não virou como se imaginava que virasse no Real. Eu imaginava que ele seria um sucesso, um jogador de alto nível. De repente ele murchou, agora vem essa história. Se fosse o Corinthians, eu já ia dizer que esquece, né? Que o Corinthians é cheio de lançar balões de ensaio. Não sei o Flamengo. Também nunca o Flamengo chegou num jogador desse porte. O Vidal vem em fim de carreira. É uma tacada... E sul-americano, né? Isso. É uma tacada diferente para um jogador que está ainda, ele ainda é relativamente jovem, isso que deve ter o quê? 29, 30 anos. Seria muito legal, seria uma boa atração. 30 anos. 30 anos, né? Então. E vai fazer 31 agora em abril. Então, seria uma atração legal para o futebol brasileiro. Só não sei se realmente tem cacife para isso. Se ele teria disposição de jogar na América, não sei. Que é um belo jogador, que é uma atração legal, Tomara. Eu gostaria que viesse, sinceramente gostaria que viesse. Acho que seria uma atração legal, mas eu tenho muita dúvida. O perfil dele então, não me parece um perfil sul-americano. 30 anos. Dá para jogar ainda na Europa, né? Então... Não sei, só se o cara estiver muito afim e tal. Enfim, de acordo com esse jornal, o Flamengo está em conversas avançadas com o staff do Isco. Para você, Bruno Prado, é um jogador que seria assim um atrativo no futebol brasileiro, um jogador que, como disse o Flávio, surgiu no Real Madrid com muito potencial, a gente esperava mais, ainda é jovem, é novo, 30 anos de idade, está prestes a completar 31 agora em abril. E o que você pensa dessa possibilidade do Isco reforçar o Flamengo, Bruno Prado? Seria legal. Vamos ver como ele tá. O Isco ele chegou a ser anunciado, ele saiu do Sevilha. Sevilha está brigando para não cair no Campeonato Espanhol. Tomou 6 ontem do Atlético de Madrid. Ele já tinha saído. Né? Ele tinha saído. Ele chegou a ser anunciado pela União Berlim, da Alemanha, que está brigando ali, está em terceiro no Campeonato Alemão. E o negócio foi desfeito. Eu já li versão que foi exame médico e versão de que foi uma questão contratual. Enfim, mas ele chegou a ser anunciado pela União Berlim e